De vários filmes de terror que eu tenho assistido ao longo desses anos, inclusive até atualmente, muitos deles parecem aquele tipo de terror descarte, sabe? Que só é lançado pra fazer algum dinheiro e gerar algum engajamento com a audiência por causa dos jump scares que ele vai dando, né? Mas o caso com A Primeira Profecia, que lançou em abril desse ano, foi diferente porque há muito tempo que eu não fico tão tenso dentro de um filme de terror a ponto de ficar tão imerso dentro da história que ele tá me contando. Fala aí, meu, beleza? Bem-vindos a mais um vídeo aqui daquele canal sobre cinema. Eu sou o Felipe e hoje eu quero conversar com vocês a respeito do que, na minha opinião, é o melhor filme de terror do ano até agora. E eu não falo isso da boca pra fora porque eu não vi nenhum filme de terror até agora que bateu de frente com ele, tanto em termos de atmosfera quanto em termos de aspectos técnicos. Esse filme é cinema na sua mais absoluta essência. A Primeira Profecia é o primeiro longa-metragem dirigido pela diretora estreante Acacia Stevenson, que ajudou a escrever o roteiro em colaboração com mais dois roteiristas, e ele se trata de um prelúdio, né, uma prequel do clássico de 1976, dirigido por Richard Donner, que contava sobre a vinda do anticristo para o nosso mundo. Enquanto no clássico de 76 a gente acompanha a família do Damien, né, e o aspecto diabólico do menino se desenvolvendo ao longo da história, nesse aqui a gente vai acompanhar o nascimento do mal, né, como ele veio ao mundo, como ele foi planejado, quem colocou o plano em execução. Então aqui nós vamos acompanhar a história da Margaret, interpretada pela Neil Tiger Free, que vai se mudar para um convento em Roma para se tornar freira, seguir os caminhos da igreja, né? Mas é claro que se tudo fosse flores não haveria filme, e é nesse convento que ela descobre uma conspiração diabólica que permeia os corredores ali daquele lugar. Eu preciso ressaltar a interpretação aqui da Neil Tiger Free. A entrega que ela faz para essa personagem é assim assustadora, é uma interpretação muito pesada em termos psicológicos e até em termos físicos, né? Exige muita fisicalidade dela. Assim, ela tá de parabéns, ela consegue carregar o filme nas costas. A Sônia Braga tá diabólica nesse filme e ela faz aquele tipo de personagem que você desconfia que tá escondendo algum segredo, mas que nunca fica claro exatamente. Você começa a se questionar se ela tá de fato do lado dos mocinhos ou não. Inclusive é um mérito muito grande desse filme, que é o tipo de terror que você assistindo uma segunda vez, você vê com outros olhos, ele muda, né, a perspectiva. O Ralph Ineson aqui combinou muito bem com o Padre Brennan e inclusive é uma ligação muito legal com o filme de 76. Aliás, referências e ligações com o filme de 76 são coisas que não faltam aqui, mas não é aquele tipo de nostalgia barata, né? Não é só pelo fator nostálgico. As ligações aqui e as amarrações são planejadas meticulosamente para fazer sentido com a história que esse filme tá contando e fazem todo fã do clássico de 76 abrir um sorriso no rosto também, né? Se já tiver visto ou assistiu naquela época, né? E tem uma memória afetiva com ele. E esse filme é uma obra de arte no gênero de terror. A fotografia do Aaron Morton faz ele ser um irmão direto do clássico de 76, ao mesmo tempo que cria uma identidade própria para ele. Então eu gosto muito de como a fotografia contribui para a atmosfera sinistra desse filme. Figurinos, reconstrução de época, direção de arte, tudo aqui é feito de maneira impecável e meticulosamente planejado para contribuir com a história que está sendo contada. E que história, galera, que roteiro bem feito. É o tipo de filme que vai te levando aos poucos a percorrer ali os corredores mais sombrios e obscuros de Roma, e você vai sentindo um medo crescente, uma sensação de angústia crescente, e o medo não é por conta de você estar esperando algum jumpscare, algum sustinho, não, é porque a situação vai escalando em um nível fora de controle, e por mais que você imagine o final da estrada por ser uma prequel, né, do Primeiro Profecia de 76, você ainda assim sente medo pela Margaret, pela situação que ela tá sofrendo. É um medo genuíno, você simpatiza com a personagem e você quer ajudá-la de alguma forma, né? E eu gosto muito do fator conspiração que esse filme carrega, uma conspiração que vai ocorrendo debaixo dos panos, né? E aí eu não posso adentrar muito nesse território sem cair em spoilers e estragar sua experiência. Mas o que eu posso dizer é que é o tipo de temática que combina muito bem com o que o filme tá querendo abordar e acrescenta muito pro universo de A Profecia. A trilha sonora do Mark Coven também vai te pegando aos pouquinhos, ela é aquele tipo de trilha que vai te colocando em alerta devagarzinho, ela não é escandalosa, ela entra nos momentos certos e quando ela precisa
precisa ser grandiosa, ela consegue também. A primeira profecia é o respiro que o gênero de terror precisava, e eu espero que os estúdios optem cada vez mais por fazer filmes de terror desse tipo, né, e não nos entreguem as mesmas coisas de sempre. É legal de vez em quando um filme pipoca assim pra descontrair, mas é muito bom quando tem um terror desse tipo que te deixa tenso, que te deixa alerta, né, quando você sai do cinema e pensando nas imagens que você viu. Então eu espero que optem por fazer mais desse tipo de filme, porque é um dos melhores filmes de terror do ano e eu tenho certeza absoluta que vai se tornar um clássico nos próximos anos.